Movimento Escola Sem Partido está divulgando a sua ideia aqui em Santa Catarina. E nós estamos discutindo qual é a proposta. Quando se pretende justamente que não haja um posicionamento ideológico por parte do professor na sala de aula. E também o movimento é contrário à questão de levar a sala de aula, enquanto conteúdo programático, a questão de gênero. Mas eu gostaria que o senhor explicasse mais o que é o projeto de lei defendido pelo movimento. Perfeitamente. O projeto de lei, ele traz para dentro da sala de aula a Constituição Federal. A Constituição Federal, em 2 dispositivos, não vem sendo aplicada dentro das salas de aula. Que dispositivos são esses? O primeiro deles é o princípio da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. O governo deve ser neutro, porque não se pode colocar a máquina do Estado a serviço, em benefício de um determinado partido, de uma determinada corrente política ou ideológica. Além disso, é preciso respeitar também, e a Constituição assegura, a liberdade de consciência e de crença dos alunos. Então, o nosso projeto traz isso para dentro da sala de aula. De que maneira? O projeto explicita alguns deveres do professor que já decorrem desde logo da Constituição Federal. Esses deveres já existem. Eu vou ler quais são esses deveres do professor. Não se aproveitar da audiência cativa, da presença obrigatória dos alunos dentro da sala de aula, com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, ideológica ou partidária. Isso acontece? Acontece demais, acontece muito. Mais para a esquerda do que para a direita? Atualmente sim, circunstancialmente sim. Porque a esquerda, aplicando as ideias de Antônio Gramsci, aparelhou o sistema de ensino. Essa é uma realidade, ninguém contesta isso. Muito bem. Segundo dever do professor, que já existe independentemente do nosso projeto de lei. Não prejudicar e não favorecer os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, sejam elas quais forem, não importa. O professor não pode nem favorecer, nem prejudicar os alunos. Terceiro, não fazer propaganda político-partidária em sala de aula. O professor não pode hoje, independentemente da aprovação do nosso projeto de lei, fazer propaganda político-partidária em sala de aula. Quarto, ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas controvertidas, apresentar aos alunos, de forma justa, as principais versões, teorias e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. O que nós queremos, Renato? Esse é o projeto? Não, veja só, estes são os deveres do professor. O nosso projeto determina que esses deveres sejam colocados num cartaz em todas as salas de aula do ensino fundamental e do ensino médio. Esses deveres já existem e eu desafio dar visibilidade à legislação. Para dar visibilidade. Na verdade, nós queremos informar os estudantes do direito que eles têm de não ser doutrinados pelos seus professores. Bom, é o seguinte, professora, o senhor disse, o procurador disse que a esquerda aparelhou o nosso sistema de ensino. Isso é um fato? Se esse fosse um fato, nós não teríamos tantos... como é que eu vou dizer, nós não teríamos tanto material de escolas conservadoras rodando dentro da sala de aula. Inclusive a Prefeitura de Florianópolis tem todo o material de um colégio, de uma faculdade que é de direita, que é conservadora, e está adotando. As apostilas estão sendo apostiladas, sabe? E outra coisa, se nós tivéssemos tanto aparelhado, a esquerda tivesse aparelhado a juventude para ser de esquerda, as ruas não estariam cheias protestando contra os partidos de esquerda. Quem é que aparelhou quem? Sabe? Outra coisa que me deixou muito preocupada no projeto que eu li, é onde estabelece de 3 a não sei quantos meses de prisão para o professor. No nosso projeto isso não existe. Mas eu li o projeto. Não, no meu projeto a senhora não leu. Mas essa discussão está colocada. Está colocada, eu pesquisei. Está colocada. Está colocada. Eu só quero terminar a minha fala. Perfeito. E isso é complicado. Claro. E outra coisa, você estabelecer o que o professor vai dizer, eu já tive isso durante o período da ditadura, onde tinha um cartaz daquilo que eu podia ou não podia falar dentro da sala de aula. E deu no que deu. Não se amordaça o professor. O professor tem que ter ética. E isso o bom professor tem. Ele vai fazer o diálogo, ele vai colocar minha posição é essa, mas você pode ter a sua. Essa é a função do professor. Ele não pode esconder a fala dele e aquilo que ele sente.
porque ele está sendo desonesto com o seu aluno. Mas há professores desonestos e que não têm ética. Dos dois lados. Eu queria acrescentar. E o que nós queremos é acabar com isso. Porque ela reconhece que existe... Só, vereador, só para ele havia pedido um contraponto. Ela reconhece que existe doutrinação de direita dentro da sala de aula. Eu reconheço também. E nem uma coisa nem outra são aceitáveis. O que nós queremos é que ninguém possa usar a sala de aula, o segredo da sala de aula, e abusar da imaturidade, da inexperiência dos alunos para promover as suas próprias ideias e convicções políticas, ideológicas ou morais. Isto vale para professores de esquerda e vale para professores de direita. Vereador. Não, eu só queria colocar uma questão no sentido assim muito da prática, da minha vivência como professor na sala de aula. É muito ruim aceitar a ideia de que o professor ele tem um monopólio da palavra. Exatamente. De que ele entra na sala de aula e ele tem que vomitar um conteúdo como se ele fosse o dono da verdade e ele fosse apenas uma transferência. No meio da conversa, um estudante levanta o dedo e faz uma pergunta. Essa pergunta não está no script, muitas vezes. Mas ela aconteceu e foi, vamos dizer assim, divulgada no programa do Renato Igor no dia de ontem. E alguém assistiu e levou para a sala de aula. Essa mediação, eu digo, a capacidade do professor é também de viver a sua época, de ter a compreensão de que aquela pessoa que está na tua frente, está dialogando, ela quer abrir vários horizontes de reflexão e que o professor, ele tem que estar apto a apresentar toda a complexidade da pergunta. E quando é que o projeto diz que o professor não pode fazer isso? Onde foi que o senhor viu? Eu não estou lhe dizendo, eu estou lhe falando da minha vivência. Nós estamos discutindo um projeto de lei. Não. O senhor está argumentando como se nós o senhor vai me ouvir, impedíssemos... Mas, amigo... o senhor está... Permita, nós estamos com uma discussão honesta. Ele está argumentando como se o nosso projeto de lei impedisse o professor... O senhor quer que eu discuta o seu projeto de lei? O senhor quer que eu discuta o seu projeto de lei, ponto. Eu não vou fazer isso. Eu quero discutir... Não, é claro. Não, abstrações. Não é abstrações, ao contrário, eu estou levando a realidade, a minha prática como professor. Mas a sua prática é pessoal. Nós estamos falando de um projeto de lei. Ela está em todas as escolas. Não, é claro que é. A sua experiência é pessoal. Ela acontece. O senhor acha que na sala de aula... Eu sei o que acontece. O jovem não questiona, não pergunta, mas não traz... imaturos. Felizmente a juventude... São inexperientes. Não, felizmente, como foi dito aqui, não são tão vulneráveis como o senhor pensa. Crianças de 12 anos. Se o senhor supõe, manipuláveis, não são. A juventude, ela tem uma vontade. O professor que supõe que um aluno de 12 anos tem condição de debater com ele, está abusando desse aluno. Encaixada dentro de um modelinho manuseado por uma lei, é muito mais ampla. A sociedade é muito mais ampla do que isso. Vou fazer o seguinte. Sinceramente, eu vou parar de falar, porque eu não consigo, diante da gritaria que esse senhor está fazendo aqui no debate. Renato, eu acho que a gente tinha que tomar um ponto que eu acho crucial, que é a questão de gênero. Não, nós vamos entrar nesse assunto aqui. Eu só estou entrando na questão política aqui, mas só para ficar mais claro para o pessoal que está em casa. Esse projeto de lei, como é que está a discussão? É de iniciativa popular? Está buscando assinaturas? É através de um parlamentar que está no Congresso? Como é que está o movimento hoje? Em que pé está? Esse projeto de lei vem sendo apresentado em diversos municípios, em diversos estados e está tramitando no Congresso Nacional. Ah, é? Tá, mas é de origem popular? Há um município no estado do Rio de Janeiro que está fazendo uma coleta de assinaturas para o projeto de lei. Em geral, é iniciativa de parlamentares. Agora, veja bem, um prefeito poderia baixar por decreto este projeto de lei. Por quê? Por que ele poderia adotar por decreto esse projeto de lei? Porque este projeto não cria nenhuma novidade no ordenamento jurídico, não cria nada que já não exista. Tudo aquilo que o projeto de lei estabelece já decorre da Constituição Federal. Então, qual é o problema de se colocar numa sala de aula um cartaz que diga que o professor não pode fazer propaganda política e partidária? Qual é o problema? Que medo tem os professores de que este cartaz esteja dentro da sala de aula? Esse não é o problema. É claro. Bom, se não é o problema, então vamos deixar o projeto ser aprovado. O projeto diz: o professor não abusará da presença obrigatória dos alunos com o objetivo de cooptá-los para esta ou aquela corrente política, partidária e ideológica. Vamos colocar um cartaz desse na sala de aula?
Por que não? O projeto diz, o cartaz diz, o professor não prejudicará nem favorecerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas ou morais. Bom, por que não informar os estudantes que eles têm esse direito? Bom, procurador, é o seguinte, antes do intervalo, exemplos, né? Os senhores falaram em exemplos de sala de aula. Práticos. Tá, ok. Vamos falar de exemplos. Ele mesmo não gostando, eu vou dizer. O que já teria, só um pouquinho, vereador, o que já teria acontecido na sala de aula que você frequentou, enfim? Enfim, antes de citar algum exemplo aí, tanto na parte de ensino superior quanto na parte de ensino básico, eu gostaria de fazer uma menção à fala do vereador Afrânio. Vereador, assim, concordo com você, acho que o modelo escolar adotado no Brasil e em tantos lugares do mundo, ele está longe de ser o adequado. Eu estou com vocês no seguinte aspecto, acho que a sala de aula deveria ser um ambiente muito mais de debate do que de exposição em relação ao modelo que atualmente é aplicado. O grande problema é o seguinte, nós estamos falando de pessoas que não têm opção. Nós estamos falando de alunos de escola pública, de ensino básico, que para exercer a atividade mais básica dentro da escala de trabalho numa sociedade moderna como a nossa, precisa ter no mínimo ensino médio completo, vai passar aí 11 anos ou mais dentro de salas de aula que ele não pode, muitas vezes, sequer escolher a escola, não é? que ele tem que frequentar, e ele pode estar sujeito a um conflito de liberdades. E essas liberdades, eu quero deixar bem claro, essas liberdades a gente não tira elas de qualquer lugar. Desde o século XVII, John Locke já falava sobre a liberdade do indivíduo. E aqui nós estamos falando de um conflito de liberdades, que seria uma suposta liberdade de expressão por parte do professor de, como você falou, ministrar matérias que têm a ver com parte política, o que é muito delicado, porque o nível de subjetividade é alto, e a liberdade de crença do aluno. Então a gente tem um conflito de duas liberdades que não teria tanto problema se fosse num ambiente onde eu posso escolher, perfeito? Mas eu não posso. Eu estou falando de um ambiente em que eu, aluno, eu, pai, eu, responsável, não posso escolher ao que o meu filho vai ser submetido logo, uma vez que eu tenho um grande problema de informação em relação ao conhecimento dos professores. Bruno. E o conhecimento dos alunos, só um minutinho, vereadora Fran. Em relação ao conhecimento dos alunos e o conhecimento dos professores, me parece bastante razoável que os alunos tenham conhecimento, tanto quanto os professores já têm, de que eles têm liberdade de crença, sim. Isso me parece fundamental no sentido da transparência, não estamos criando nada novo. Eu só queria perguntar, Bruno, em qual é a escola pública que você teve um professor que impôs a sua crença religiosa? Muito pelo contrário, Bruno. Nós estamos tendo pais que vêm na escola. Esses dias uma professora nossa veio ao sindicato pedir apoio jurídico, porque ela é professora de artes e estava ensinando a história da arte. Nela tinha a arte grega, os deuses gregos, a escultura grega, e ela está sendo processada porque os pais disseram que ela está ensinando uma matéria profana. Na verdade, não foi aí bem eu isso que pergunto como é que... Mas você pode não ter dito isso, mas valores, essa né? é uma coisa muito... Eu fui muito específico no sentido de cooptação. Porque, Bruno, olha aqui, ó, as escolas públicas, a Constituição, inclusive a LDB, estabelece que a nossa escola é laica. E a Constituição, ela estabelece que no Brasil o direito a escolha, a opção religiosa de a livre escolha de cada um. Perfeito, e eu vou ser franca para você. Eu sou ateia, mas eu respeito todas as religiões, eu não tenho o direito de questionar a verdade do outro. Bacana. Esta é a minha verdade. O vereador Afrânio falou uma questão que é de fato verdade e corrobora com a nossa tese, corrobora com o nosso lado nesse momento. Ele falou o seguinte, olha, as leis são muito mais de iniciativa, são muito mais um reflexo da própria sociedade do que o contrário. Acontece que esse projeto de lei não existe porque alguém quis, de fato, estava lá na sua cama, deitado, e pensou em criar esse projeto de lei, e está agora percorrendo o país para lutar por uma aprovação do projeto de lei que não cria nenhum tipo de lei nova. Perceba, esse projeto de lei veio, de fato, de uma observação do que parece estar acontecendo, e se a gente estiver correto, salvo se a gente estiver muito equivocado em termos de estar acessando justamente os únicos exemplos no país no qual isso acontece, certo? Me parece razoável que, uma vez que não estou criando nada novo, eu deixo muito claro para as crianças que não têm escolha, repito, qual é a liberdade delas dentro da sala de aula. Assim como se está estabelecendo que elas não têm escolha de gênero. Bom, vamos falar sobre a questão de gênero. Vereador, por favor, não, daqui a pouco, por favor, eu já estou bem atrasado aqui para chamar o intervalo, vereador. E, em instantes, a questão de gênero, porque a gente está percebendo no Congresso Nacional, quando ingressou
a proposta no Plano Nacional de Educação para incluir no currículo escolar, levar a questão de gênero para a sala de aula, foi retirado. E há também uma tendência no Brasil todo, nas câmaras municipais, de retirada também da questão de gênero do Plano Municipal de Educação, por pressões da sociedade, da igreja, enfim, de setores mais conservadores da sociedade. Nós vamos para o intervalo e até já.